Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Mais um episódio do Saia do Zero Cast, descubra a rota da sua jornada. Estamos aqui empolgadíssimas com esse tema que você já está vendo aí, com essa convidada que a gente já vai apresentar. Mas antes, corre lá no último vídeo, no nosso último episódio, que a gente falou sobre identidade implacável. Foi muito especial, com a convidada também, que foi muito especial, mas hoje eu quero que você pega o papel e a caneta. Por quê? Porque hoje a gente vai fazer cálculos. A gente vai se organizar. Final do ano tá chegando. Quer dizer, já chegou, né? Já chegou. 2025 tá aí. Eu tenho certeza que esse podcast é para você. Bom, me siga nas redes sociais, pc.elainemáximo. E também nos sigam, que é Saia do Zero Cast, em todas as plataformas. Cat, minha amiga? Uhul! E aí, pessoal, como vocês estão? Eu já tô aqui em clima de Natal, sabe? Aquele meme lá. E aí, Natalina? Ai, eu amo. Adoro, já começou já, devia ter até começado antes, mas eu realmente estou bem empolgada. Vocês sabem que a gente adora quando a gente recebe pessoas aqui que realmente são capazes de abrir uma janela, alugar um triplex na nossa cabeça, Sim. tem hora. Então, não é diferente com essa convidada, que eu estou muito feliz que ela aceitou o convite de estarmos aqui nessa mesa de trocas, de muito diálogo e aprendizado. Então, mas não deixe de me seguir também, @Kathleen Menezes. E agora eu queria poder apresentar a nossa convidada, que vai nos ensinar muito e que vai, de repente, ajudar você a começar um ano de uma forma diferente, realmente transformando hábitos financeiros. Todo mundo, quando mexe no bolso, você mexe num ponto fraco, independente de qualquer pessoa, né? E os números não mentem. Então, a gente vai estar falando aqui hoje com a Cássia. Uhul! Obrigada, Cássia. Gente, a Cássia, ela é mãe do Lucas, da Laura e da Maitê. Sim, ela tem 3. Só que 2 delas são gêmeas, tá? Só para você. Só daí você já pode perceber que a história dela já começa aí sendo diferenciada, porque gêmeos não é para qualquer um, não. Ela é investidora, gente, há mais de 30 anos. Eu achei que 30 era a idade dela. Saudades, colágeno. Ela é empresária, criadora do Arbo Inteligência Financeira, que já ensinou mais de 600 pessoas. Entra lá no WhatsApp, no Instagram, onde também vai ter o contato dela, e aí você vai conhecer mais sobre esse trabalho que ela tem feito. Hoje, ela ajuda as pessoas no relacionamento com o dinheiro, investir, ganhar mais e prosperar. Então, se você é uma pessoa que está ouvindo e que quer tudo isso, continua até o final com a gente. Ela também é formada com mestrado em comunicação na Unesp, também tem uma MBA pela FGV, há mais de 20 anos de experiência em corporações de grande porte na área de ESG. Ela vai ter que explicar isso aqui pra gente. Ela já foi representante da ONU aqui no Brasil e coordenou a estratégia de educação financeira e implantou uma agenda de impacto positivo em um grande banco na América Latina. Uau! Cássia, seja muito bem-vinda. Obrigada bom. por estar aqui com a gente. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, é uma honra. Eu acho que quando a gente se apresenta e eu escuto as pessoas falando, nossa, eu já fiz tudo isso, mas eu começo me apresentando mais por quem eu sou do que pelo que eu fiz, né? Sim. Então, eu sou a mãe do Lucas, da Laura, da Maitê. Já cheguei aqui falando que estou emocionada, porque o Lucas está às vésperas de fazer 7 anos. Terminando a primeira infância e tem muito aprendizado aí, mas eu estou aqui para servir vocês, servir a audiência de vocês. Então, deixe seu comentário também aqui nesse vídeo, que as meninas depois me contam, ou eu interajo com vocês. E bora conversar, quero saber como eu posso servi-las. Sim, muito bom. E passa também as suas redes aí para o pessoal já boa. começar a te seguir, conhecer você Olha, melhor. viu? Isso não nega quando a gente nasce em 81, a gente esquece, né? Meu Instagram é cassia.broski. Lá eu falo bastante de feminilidades, falo do mundo da maternidade, falo também de dinheiro e falo de vida, porque para mim, falar de dinheiro é falar de vida. Quando eu vi, né, os temas que a gente poderia falar, basicamente a gente fala de hábitos financeiros, mas quando a gente muda o hábito financeiro, o que a gente muda é a nossa vida, né? Porque no fim o dinheiro só serve para nos servir. Sim.
Então, obrigada por estar aqui, pela oportunidade de eu realizar o meu propósito nessa mesa hoje. Muito bom, cara. Como que você começou, Cássia, essa história com o dinheiro? Como que você foi para... Eu sei que você já fez muitas coisas, mas como que você começou nessa área financeira, diretamente? Eu tenho 2 momentos de área financeira, assim, por assim dizer, né? Então, como já falaram, eu sou formada em comunicação e trabalhei a vida inteira em comunicação corporativa e também ESG, que é a antiga sustentabilidade. Teve uma oportunidade para ir para um banco e entrei nessa área de sustentabilidade para cuidar da agenda de orientação financeira. Quando eu cheguei nessa agenda, eu descobri que as pessoas não se relacionavam com o dinheiro da mesma forma que eu me relacionava. E eu comecei a estudar sobre educação financeira, letramento financeiro, comportamento financeiro, relações de gênero e dinheiro. E comecei a descobrir que tinha muita coisa que impactava a vida das pessoas negativamente e que parecia que era ligado com dinheiro e era ligado com as escolhas das pessoas. E aí, fiz uma carreira executiva e pensei, um dia, quando eu não estiver mais aqui, o meu propósito vai ser ajudar as pessoas a ter essa melhor relação com o dinheiro. E assim foi. Então, um segundo momento da minha vida no mercado financeiro foi a transição de carreira, em que eu saí do mundo corporativo para empreender. E eu falo, né, que quando eu fiz isso é que eu encontrei o meu Ikigai, que é o que eu gosto de fazer. A vida agradável, a vida significativa. O que o mundo precisa, Sim. o que eu sou boa em fazer e o que as pessoas pagam para ter. E aí eu virei consultora financeira, planejadora financeira pessoal. Mas a minha relação com o dinheiro, a nossa relação com o dinheiro vem desde muito cedo, né? A gente está em casa ouvindo o que os nossos pais falam de dinheiro, formando as nossas percepções da vida. Então, vem desde muito cedo. E é assim que hoje eu atendi. Faço palestras, estou lançando um curso online em breve, vocês podem ver lá no Instagram. Logo mais vai estar disponível na Hotmart. É um curso para ensinar mulheres que trabalham fora a investir. Né? Porque pode ser mulheres a investir? Pode ser também. Mas eu sempre coloco essa questão do trabalho fora, porque a mulher, quando ela é dona do seu dinheiro, quando ela está apropriada do espaço do dinheiro, ela pode, sim, se apropriar também do espaço do investimento e trazer isso para a vida dela. E foi assim, eu invisto desde muito cedo. Meu primeiro presente foi uma caderneta de poupança, gente. Uau! Antes de eu nascer. Uau. Muito bom. Então... Seus pais já. Minha Te avó incentivaram? era uma empresária, empreendedora, e ela sempre investiu. Ela investia na poupança, tudo bem. Tem um erro aí, mas a gente fala disso depois. Sim. Naquela época, inclusive, eu não sei, falando da sua avó, quantos anos ela tinha, mas era um dos melhores investimentos, então, né? Se tratando da realidade ali. Era assim, acho que tinha poucos produtos de investimento no Brasil, ainda não era tão, assim, o mundo dos investimentos, ele era muito fechado só para gente que tinha muito dinheiro, e a poupança era algo fácil, que podia ser acessível ali a qualquer momento, e ela foi assim. Tanto que no Brasil, hoje, cerca de 37% só das pessoas investem. Olha, E número muito baixo. é muito baixo. 70% estão endividadas. Olha. 7 em cada 10 pessoas estão endividadas e 3 em cada 10 investem. Dessas que investem, o produto financeiro ainda mais conhecido é a poupança, que é a que menos rende. E, por outro lado, por mais que a galera ache mais segura, foi o único produto que já foi confiscado no país. Ou seja, onde a pessoa perdeu. As pessoas perderam mais dinheiro na década de 80. Sim. Muito bom. O Brasil com aquilo. Que legal. E com a sua história, né, que você traz aí a influência e a referência da sua avó, né? Mas ao longo da sua história, assim, você teve também crenças em que você teve que romper com dinheiro, de repente, com seus pais, de repente, com o que você ouvia sobre o dinheiro, né? Sobre até mesmo o chefe. O chefe só pensa em dinheiro. Porque o rico não vai entrar nos reinos dos céus, né? Então, essa mentalidade do dinheiro, você sentiu que começou mesmo ali, desde o momento que você recebeu esse presente, aí você foi
A gente não tomando sabe, a gente não tem consciência. essa consciência, né? Quando é muito jovem. Eu acho que essa consciência veio para mim quando eu comecei a olhar os números de endividamento das pessoas, quando eu comecei a olhar o comportamento financeiro, como as pessoas se relacionavam com o cartão de crédito, com os produtos financeiros. E eu vi que, espera, tem alguma questão aqui que precisa ser resolvida. E não é resolvida só com educação financeira, ela é resolvida um passo antes, né? No autoconhecimento, na terapia, no autoexame de si mesmo. Então, eu não sabia que eu tinha uma boa relação com o dinheiro, apesar de ter começado a trabalhar muito jovem, Sim. do trabalho ter sido... E é um valor para mim, até hoje, um valor significativo, de sempre ter vivido um degrau abaixo do que eu ganhava, eu nunca devi. E quem te contou isso? Foi quando eu entrei no banco e comecei a ver como que as pessoas... A gente tinha muita pesquisa no banco, a gente trabalhava muito com dados, né? Mas antes de você viver um degrau a menos, tinha alguém que realmente te orientava, te educava? A minha avó foi nesse sentido? Eu acho que tem 2 exemplos que eu não posso deixar de trazer, assim. É uma história, né? A minha avó era essa pessoa forte, empresária, empreendedora, que sempre teve o seu dinheiro, enfim. Se divorciou do meu avô muito jovem, tinha 3 filhos e foi trabalhar fora numa época em que as mulheres não trabalhavam fora. E do outro lado eu tive minha mãe. E a minha mãe foi uma pessoa que se dedicou à criação dos filhos. E eu não vou entrar no mérito do motivo de cada uma ter feito isso. Mas quando o divórcio chegou na vida da minha mãe, a minha mãe, que até então tinha sido uma mãe muito presente, nutricionista, professora, faxineira, cozinheira, psicóloga, porque uma mãe tem todas essas... Papel ou função, Cat? É, função. Tem todas essas funções, não tem? Sim. E minha mãe, que tinha desempenhado todas essas funções muito bem, quando chegou no divórcio, eu tinha 14 anos, os meus pais se divorciaram. E sobrou mês na pensão. A pensão acabou antes. E eu via que, apesar da minha mãe ter sido a dona da casa por tanto tempo, ela não foi dona do dinheiro. Ela não sabia lidar com essa entrada. Talvez porque ela não trabalha... Eu não sei. Aí tem várias crenças e várias coisas. Não trabalhava fora, a pensão, enfim. Mas ela não... Independente do motivo que a fez fazer isso, ela não se apropriou do espaço do dinheiro como a minha avó havia se apropriado anos atrás. E eu vi a diferença na autoestima dessas mulheres. E como essas mulheres eram... Minha avó era uma pessoa muito fortalecida e minha mãe era uma pessoa muito enfraquecida por se sentir sem dinheiro, sem acesso, sem poder fazer as coisas. E essa história me marcou. Uau. Me marcou de uma forma que eu pensei... Fala, Laine. Não, estou imaginando como te marcou. Eu tinha 14 anos, eu já trabalhava, né? Em casa todo mundo trabalhava. E me marcou de uma forma assim... Dinheiro é igual a independência, independência é igual a autonomia, e eu quero isso para minha vida, porque eu não quero passar por isso nunca. Muito bom. Por isso que hoje, acho que ficou muito claro da sua mensagem, até mesmo o curso aí que está no forninho, o protagonismo da mulher, né, diante da sua própria vida financeira, das decisões, né, do quanto que a vida pode tomar um outro rumo, se realmente você souber fazer um investimento inteligente, fazer uma escolha, uma decisão e se posicionar, né? Porque você realmente, né, foi chocante. Que aí quando você se deparou com essa realidade, eu acho isso impressionante, Cássia. Por quê? Porque você é uma exceção à regra, né? A gente está falando de uma geração onde se colocava dinheiro embaixo do colchão, onde para se ter um investimento tinha que ter imóveis. Então, até hoje, né? Você não tem casa, tem que ter a sua casa, a sua própria casa é vida, né? Porque ninguém toma de você, porque é aluguel. Enfim, então a gente vem com esse discurso, né? Inclusive de que só o patrão que ganha, que a gente trabalha muito para receber pouco. E aí você rompe também com esse tipo de padrão, né? Que aí você vem de uma mãe do lar, né? E aí você começa realmente a... Então, você pegou aí toda essa vivência, essa história e transformou num impulso para você. Foi isso. Sempre com base no estudo e no trabalho, né? Sim, foi Mas isso. isso ficou como algo...
principal, não sei como que eu posso colocar, em que palavras, mas assim, a gente estava conversando aqui nos bastidores que você, depois que virou mãe, o trabalho saiu desse lugar, assim, né? E eu imagino como que foi para você, então, tirar, acho que você foi confrontada com essas crenças que você teve lá atrás, Sim. né? Ai, eu Sim. tenho, na força do braço, imagina, assim, no sentido de eu tenho que trabalhar. Tem a parte boa nisso tudo, com certeza. É mais a parte em que você, então, vai ter que focar em outras coisas na sua vida, né? Que você vai ter que, sei lá, delegar também algumas coisas até de provisão mesmo, não sei, para o seu esposo, para deixar, assim, descentralizar, sabe? Como que foi para você? Ainda é, né? Imagina. Ainda é um exercício diário, né? Porque, sim, você tem toda a razão. E não é só para mim, sabia? Sabe que acabou de sair uma pesquisa agora, no Dia do Empreendedorismo Feminino, que é comemorado no dia 19 de novembro. E 68% das mulheres que empreendem começaram a empreender depois da maternidade. Uau. Tem hora que a gente olha para isso e lembra que pode ser por oportunidade, dependendo do extrato social que a gente está. Mas eu não tenho dúvida que tem muita gente também que empreende, que é jogado para o mundo do empreendedorismo por necessidade. Então, é uma jornada, sim, porque não é a minha carreira ou os meus filhos. É a minha carreira e os meus filhos. Com meus filhos. Eu nunca mais vou deixar de ser uma mãe. E nunca mais. E é muito complicado tirar um valor do trabalho que é tão importante. E aprender a lidar com isso, sendo que o meu papel principal é mãe. Sim. Né? Então, isso gente, pausa para o próximo podcast, maternidade e carreira. Sim, e não maternidade ou Verdade. carreira. Nossa, gostei. Então, é ainda uma jornada de frustração, autoconhecimento, luto e ressignificação, resiliência e oportunidades. Então, é como que eu coloco a minha vida dentro, o meu trabalho dentro da minha vida e não a minha vida dentro do meu trabalho. Sim. Então, uma pergunta que eu gosto muito de fazer para quem chega na consultoria é: você vive para trabalhar ou trabalha para viver? Porque é desse ponto que a gente parte para quando a gente vai falar da nossa relação com o dinheiro. Porque, às vezes, a gente está tão no automático que tem que trabalhar, que tem que estudar, que tem que fazer, como você mesmo colocou, né? O hard, que a gente esquece que o trabalho, ele sim nos dá satisfação e propósito, mas, principalmente, ele vem para pagar os nossos boletos. E aí, se a gente não olha para o dinheiro como fonte desse trabalho, o que é que esse trabalho está nos trazendo? Muito bom. Muito bom. Mas até hoje estou aprendendo. Eu acredito que não deve ser fácil isso. Viu? Outra dúvida também que você foi falando, que de 10, 3 investem e 7 são endividados, né? Às vezes, até os que investem podem estar dentro dos endividados. Acontece, tá? É verdade. Sim. E aquele que é na conta, sabe? Sei. Não gasta mais do que recebe, mas também não poupa nada ou não investe nada. Fecha a conta. Eu acho que a primeira lição para você que está me escutando, por onde eu começo a transformar os meus hábitos financeiros? Você tem que entender o fluxo do dinheiro na sua vida. Se você ganha mais do que você gasta, se você gasta tudo que você ganha, é isso que você está me perguntando? Ou se você gasta menos do que você ganha. Sim. É isso? Faltou esse? Porque eu fiquei pensando, tá, os endividados e aqueles que investem. Mas tem aqueles também que parece que tá numa zona de conforto, sabe? Do tipo, eu não sou endividada, mas eu também não invisto. Mas para onde você tá indo? O que você vai fazer? Que lugar que você está? É que se essa pessoa, ela gasta tudo que ela ganha e tem um cartão de crédito que é maior que o salário dela ou que está ali empatando, ela já está endividada, só não sabe. Só não apareceu ainda o rombo na conta, mas ela já está endividada. Muito bom. Né? Então, essa Alerta, pessoa... isso, esse é um alerta. Hoje, assim, a gente tem 2 tipos. Quando a gente está pensando na relação com o dinheiro, a gente tem problemas financeiros, né? Problemas financeiros no geral. Endividamento é um grande problema financeiro.
né? Às vezes uma pendência financeira que você não consegue resolver, principalmente quem é empreendedor, né? Às vezes tem uma pendência com imposto, tal. E tem as preocupações financeiras. Eu não sei investir. Eu não entendo como o meu fluxo funciona, mas a conta está fechando. Só que tem uma camada cinza aí que a gente não pode deixar de dizer que quem gasta tudo que ganha já está se endividando. Então, entender esse fluxo de dinheiro na sua vida é o primeiro passo que você tem que tomar para fazer a transformação dos seus hábitos financeiros. Fazer a transformação da sua vida, na verdade, né? Porque a gente está falando de dinheiro e está falando de vida. Então, são esses 3 estágios. Ou eu ganho mais do que eu gasto, ou eu gasto tudo o que eu ganho, ou eu ganho menos do que eu gasto. Mas você fala assim, mas e quem ganha menos do que gasta? Tem um problema? Depende. Porque essa pessoa ela pode estar passando por uma circunstância, e é importante dizer. Por exemplo, em mês de férias, você vai gastar mais do que você ganha. Não tem problema. Se você está construindo um patrimônio, quem está, por exemplo, construindo uma casa, pode ser que fique alguns meses gastando mais do que ganha. Agora, quem gasta tudo o que ganha já está endividado. Sim, porque parece que o dinheiro ele fica cada vez mais desvalorizado, né? Dependendo da forma como você usa ele, se você não coloca ele para... Hoje em dia o pessoal vive falando, coloca o dinheiro para trabalhar para você, né? E com isso, acho que é importante a pessoa identificar, tem até uma pirâmide que eu uso, cá você me corrige, que é os 7 níveis de riqueza, que é ou você é dependente, ou você é sobrevivente, ou você é estável, ou você é seguro, independente, ou você tem abundância, né? Então, acho que eu comecei mesmo a mudar um pouco os meus hábitos através do conhecimento, né? Do choque de realidade, porque o dinheiro, ele pode ser um termômetro na vida de uma pessoa. Então, tem pessoas que eu conheço que, quando está sem dinheiro, cara, não dá nem para se relacionar com essa pessoa, que ela vive... sabe, o inferno mesmo, ela vive com humor, e tem pessoas que têm dinheiro, e aí, sabe, quando o salário cai na conta, ela já muda com você, né? Mas aí quando acaba também, e eu acho que o dinheiro, ele vulnerabiliza as pessoas, né? Ele fragiliza casas, por exemplo, ele muda relacionamentos. Sim, a falta dele, no caso, A né? falta As dele. pessoas têm medo da falta, né? A falta. Sim. Eu identifiquei que eu era uma sobrevivente, então eu estava sobrevivendo. Eu falei, Mas aí como assim? poxa, dentro desses 7 níveis de riqueza, né? De quando eu Você só pagava comecei, boleto, você vivia para pagar boleto. Vivia para pagar boleto. Você, entendi. Então, ou não sobrava nada, ou quando sobrava já estava comprometido, ou estava sempre no negativo, né? Então, é bem E essa complicado. tomada de consciência foi importante para você dar um próximo passo para mudar. Foi sim, porque a gente usa muito como referência, tanto positiva quanto negativa, a história que tivemos dos nossos pais. Sem dúvida. Né? E você colocou a sua, então, quando eu me dei conta disso, quando meus pais faliram, meu nome também estava envolvido, né? Que eu já tinha 18 anos. Então, eu estava com o nome negativado. E aí, eu falei assim, poxa... E sem culpa, né? E sem culpa, né? E aí, eu falei, como que eu vou fazer isso? Né? Eu não posso jogar essa responsa para os meus pais. Eles têm que lidar com outras coisas, então, eu vou ter que ir atrás do meu. Né? Então, teve uma hora que eu precisei trabalhar muito, muito. E eu acho que as pessoas, elas têm um pouco dessa dificuldade, sabe? Você só pensa em trabalho. Você só fala de trabalho, né? Quando você fala, você trabalha para viver, eu trabalho, né? E vai chegar uma hora na sua vida que você vai ter que trabalhar muito, suar sangue mesmo, porque é a circunstância. Às vezes né? tem essas circunstâncias da vida. Não é para sempre, né? E eu acho que quando você fala sobre o primeiro passo, as pessoas têm medo disso. Eu tinha medo de pegar, no meu caso, é papel e caneta ainda, eu uso planilhas e tal, mas sentar e falar assim, tá, quanto de cartão? E não deixar nada passar, hein? Porque a gente é muito bom em se dar desculpas. Sim, Né? sim. E aí, quando você fala de, poxa, saiba quanto que você ganha. Tem muita gente que não sabe nem quanto ganha, quanto Não gasta, sabe. cá. Não sabe. Não sabe. E começar por esse passo, né? O passo é descobrir isso e aí já tem um alerta aqui. Cartão de crédito não é despesa. Cartão de crédito é meio de pagamento. Então, eu devo não sei quanto no cartão, você deve para o meio de pagamento. As despesas são as categorias que estão no cartão. São essas despesas, essas categorias que você tem que classificar. Então, quanto foi de supermercado, quanto foi de lazer, quanto foi de vestuário, né? Porque a gente não, assim como a gente não conta os PIX e as transferências e os boletos, a gente não pode contabilizar o cartão como sendo uma despesa. Muito bom.
Essa já é uma dica. Essa é a segunda dica, assim, Sim. né? E se você já estiver capotando, porque é muito comum hoje, você usar o cartão de crédito como uma extensão do seu salário, né? Então, você recebe dia 10, paga o cartão, sobra R$1.000 na conta, vamos supor. Uma pessoa que ganha 5.000, gasta 4 de cartão, paga, sobra 1.000. O que acontece? Esses 1.000 estão sendo consumidos, 5, 10 dias depois, ela começa a fazer o quê? Passar o cartão de novo. Ou seja, ela já usou esses 4.000 como se ela ganhasse 9. Porque ela usou 5 dela e mais os 4 do cartão. Então, aí já tem o endividamento. Ele só ainda não apareceu. Cássia, o cartão de crédito parece que é sempre o vilão. O que você pensa sobre isso? O que ele realmente... Você disse, né? Um meio de pagamento, ok. Mas, entre aspas, assim, compensa ter um cartão Ele de pode se crédito? tornar um hábito financeiro, o cartão? Um hábito financeiro saudável. Bem que vocês falaram que ia trazer polêmica para mim, né? Vai depender muito do perfil da pessoa, claro. Mas, de um lado, você tem tudo que dói pagar. Porque a gente tem a dor do pagamento. Sabia que isso é um conceito real? A gente sente dor no pagar. O cartão, você sente dor? Não. Não. Dinheiro não é seu. Você não passa, você só passa. Você não viu Na o hora de dinheiro passar, saindo. porque é a fatura. Sim. É isso. Assim, na minha opinião, respondendo bem diretamente a sua pergunta, o cartão de crédito, ele pode ser, sim, um vilão, dependendo de como você está na sua vida. Então, se você está com as finanças mais frágeis, assim, eu não sei como estão as minhas finanças, se você ainda não tem esse conhecimento de se você ganha mais, gasta menos, enfim, o cartão, ele pode, sim, ser um vilão, porque ele usa todas as nossas heurísticas, todas os nossos erros de julgamento contra a gente mesmo. Então, erro de julgamento 1. A gente sabe o valor da fatura, mas a que vai vencer agora, a gente não sabe quanto que a gente já gastou para a próxima. Por quê? Porque é impossível você saber. Então, a gente tem memória curta. Segunda coisa, falta um feedback imediato. Feedback imediato é assim: comi bastante no final de semana, subi na balança, peso X. Não vou falar meu peso, já falei minha idade. Peso X. Opa, engordei, preciso parar de comer. Não é assim que as pessoas funcionam? Então, a mesma coisa é quando você gasta o dinheiro. Se você gasta o dinheiro e vê o dinheiro saindo da sua conta, automaticamente seu cérebro entende que você não pode mais gastar. Porque o dinheiro está acabando, você está vendo o seu dinheiro acabar. Quando você passa no cartão, você não vê o seu dinheiro acabar. Terceiro erro que o cartão faz. E tudo isso não sou eu, não é você. É nós, homo sapiens, que temos cérebro. Porque o homem, o homo sapiens, é o homem que sabe, não é um homem econômico, que só pensa em número. A gente tem emoção, a gente tem sentimento. A gente lida com a impermanência da vida, o nosso estado emocional. Tem as frases, eu mereço. Os nossos valores, as nossas crenças, o que a gente escutou dos nossos pais influenciam, com Muito. certeza, né? Eu não tenho o valor do trabalho à toa na vida. Né? Isso foi me colocado. Então, todo mundo que tem cérebro tem esses erros de julgamento. É porque a gente tem os atalhos chamam heurísticas, e os erros de julgamento chamam vieses. E vocês na psicologia veem muito isso. Inclusive no viés de gênero, que a gente vai falar. Sim. Então, esses vieses, que são os erros de julgamento, todo mundo tem. E o cartão, ele usa esses vieses contra a gente. Por quê? Porque a gente não consegue ter previsibilidade do que vai acontecer. E aí, o que vem para coroar esse erro do cartão? Na minha opinião, e aí já vem a polêmica, as milhas. Você gasta e ganha. Sabe o que você ganha? Uma viagem. E sabe qual viagem? A do seu sonho. Muito E aí bom. vem as milhas coroar. E aí pronto, verdade. recompensa imediata. Tem gente que até evita de Muito comprar à vista, quando tem, né, o dinheiro, para comprar no cartão, para ir ganhar as milhas. Claro. Adquirir o benefício, né? Por quê? Porque pagar dói. Então você paga dividido e ainda tem a recompensa, que é a viagem dos seus sonhos. Tô Muito amando bom. essa Então, conversa. É isso. Então, assim, para mim o cartão de crédito é um vilão? É. Ah, mas as pessoas estão endividadas por conta do cartão de crédito? Não, as pessoas estão endividadas porque o Brasil é um país pobre, com inflação alta, e que essa inflação faz com que o nosso poder de compra vá diminuindo anualmente. E hoje em dia,
para uma família de 4 pessoas, o salário mínimo não poderia ser o que é, R$ 1.420, e deveria ser 6.500. Muito bom. Então, a gente está endividado porque o Brasil é um país pobre, cheio de nuances e muita desigualdade. A gente não pode partir disso. Sim. Falta letramento? Falta. Falta entender? Falta. Sim. Mas o cartão de crédito, sim, endivida as pessoas por esse motivo. Tem uma pesquisa do Serasa sobre comportamento financeiro do brasileiro. E eu gosto de trazer para a gente desvencilhar um pouco também, para a gente sair um pouco da nossa torre de cristal, sabe? Porque o brasileiro está endividado com comida, gente. Esse é o principal, assim, não é porque está luxando. Nossa, eu já ouvi muito isso. Olha, com muitas coisas, eu regulo. Eu regulo, eu me privo, mas com comida, não. É. Não, com comida, e a pessoa tá ali. É que o estômago é uma fonte de prazer, né? Mas eu acho que aí não é só a questão do prazer. Eu acho que é subsistência mesmo, sabe? Sim. Um cartão de crédito. Imagina, Culturalmente também, né? Então, a Territorialmente. gente não pode deixar de falar disso, né? Com Sim. certeza. Muito bom. E um dos pontos é que hoje as pessoas falam para mim, Kathleen, mas como que eu vou mudar essa realidade, então? Porque eu não mudo o sistema, né? Mas você pode mudar a sua mentalidade. Agora, com toda essa fonte de conhecimento que se tem, né? Todas essas dicas e tudo mais. Mas é doloroso, né? Muito, porque, Cássia, eu vi algo que eu sempre admirei você, mas você contando um pouco mais da sua história, o que me admirou foi o fato de você não ter problemas com abnegação, com renúncia. Então, você disse aqui que você já vivia um degrau abaixo. A dificuldade, acho que uma das maiores dificuldades das pessoas é aplicar, né, a aplicabilidade do que elas sabem. Porque quando eu vou conversar com alguém, mas calma, você tem fundo de emergência? Você tem uma reserva? Ai, mas Kathleen, eu sei disso. As pessoas parecem que elas têm essa informação, mas elas não sabem colocar em prática na vida delas, né? E aí você falou, não tem problema nenhum viver um pouco abaixo da média. Eu vejo que o dinheiro está lá, só que ele não é meu. Eu não posso gastar aquilo, porque parece que tudo que está na conta é porque tem que ser gasto. Né? A sensação que dá. E aí falta, sim, educação financeira. Né? Eu escutei de uma pessoa com 45 anos, mas como que eu ia poupar se eu não sabia tudo isso? Eu falei, agora você sabe. Então, acho que o dia o mais tarde para começar foi ontem. Então, agora que você sabe disso, comece hoje já. Não, você tem toda a razão, eu concordo. Mas tem um agravante hoje em dia. A questão das mídias sociais e o nível de comparação traz um empurro para o consumo. Porque a gente parece que só é feliz se estiver consumindo. E consumir é dopaminérgico. Né? É gostoso encher o carrinho e passar o cartão e não ver, principalmente se você passou. Então, o que acontece com o nosso cérebro na tomada de decisão? Isso é super legal de dizer. Tudo que é hábito, a gente chama de hábitos de investimento, a gente faz hoje e vai colher o resultado lá na frente. Então, tem um tempo separando a ação do resultado. Tudo que é hábito que nos atrapalha é recompensa imediata. E o nosso cérebro gosta de recompensa imediata. E se a gente não fosse assim, porque se a gente soubesse planejar, se a gente soubesse tomar todas essas ações, estava todo mundo aqui super saudável, comendo bem, indo na academia todos os dias, se exercitando, porque academia é poupança de músculo. Se a gente quiser sentar na privada sozinho daqui 20, 30 anos, no meu caso, vou ter que fazer muito exercício de perna. Mas o resultado está lá no futuro. É quase como se fosse para outra pessoa, não fosse para mim. Enquanto que sentar na frente do Netflix ou rolar o feed já me dá uma sensação de prazer. Então, como que a gente faz tudo isso que eu estou falando de uma forma que seja pelo menos prazerosa? Aplicar de uma forma saudável. E como que aplica? É uma boa pergunta. Então, motivar as pessoas. Porque, assim, motivar por endividamento... Não dá, né? Não dá, a pessoa não tá nem aí. Às vezes tem a pessoa que tá... Não sabe nem para onde balde correr, mesmo, né? E tá nem aí. Mas por uma forma prazerosa mesmo. Eu acho que tem uma questão, para mim, que é muito... que veio depois da maternidade. Não vou dizer que não. Primeiro é acreditar que a gente pode fazer isso, né? Então, é acreditar que é possível. Né? Tem bastante gente fazendo. E o segundo ponto é a gente entender que o dinheiro, ele compra tempo. E o tempo é o maior lucro que o seu dinheiro pode trazer para você. E que tempo que é esse? Tem uma pesquisa de um sociólogo americano, está no livro A Psicologia Financeira, eu recomendo demais esse livro. É o melhor livro de finanças que eu já li.
de um cara que chama Morgan Housel. Ele acabou de lançar mais um, mas esse, se tiver um livro de finanças para indicar, é esse que eu gostaria. O que diz nessa pesquisa que está nesse livro? Ele diz que você fazer o que você quer, com quem você quer, no tempo que você quer, do jeito que você quer, traz uma sensação muito maior de felicidade do que bem material. É quase como se a gente tivesse um controle do tempo. E esse controle do tempo dá uma sensação de maior liberdade. E essa sensação de liberdade e autonomia, ela é maior para a felicidade do que ter uma super casa ou carro, entendeu? É o ápice da realização, né? Investir no tempo, então, digamos que... É porque se você tem dinheiro, você tem liberdade, né? Aí se você tem liberdade, você coloca, você Eu acho faz que o que você... a melhor forma de você pensar nos seus investimentos é pensar nos sonhos que você quer realizar. E você está super certa, Elaine, quando você diz, meu sonho é sair das dívidas. Oi? Que sonho ruim, né? Qual que é o seu sonho mesmo? Aquele sonho egoísta de quando você era uma criança. O que você queria? Eu sei, tá? Eu queria uma caixa de lápis de 24 cores da Faber-Castell. É muito engraçado. Era a vida, né? Para fazer conta desde aquela época. Para fazer planilha. Gente, não vai. Planilha não deixa ninguém feliz e não deixa ninguém rico. Vocês que estão preenchendo planilha, me contem aqui. Conta para mim. Eu vou fazer um corte com essa parte aqui. E eu quero saber, você que tem uma planilha, me conta o que a planilha resolve a sua vida? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Eu não acredito em planilha, gente. Eu acredito em mudança de hábito financeiro. Como que você vai fazer isso? O jeito que eu faço com as minhas clientes. Primeiro de tudo, quais são os valores inegociáveis para você? E aí, não tem oráculo. Não adianta eu chegar no consultório de vocês e perguntar o que é importante para mim. E as pessoas não precisam chegar em mim, eu não consigo falar o que é importante para você, para você. A gente tem um conjunto de valores que são individuais. A gente estava falando da individualidade. Né? Então, você fez a pergunta da maternidade. Como foi para você tal conciliar? Por que é doloroso? Porque o trabalho é um valor para mim. Porque se não fosse, tá tudo certo. Mas eu descobri, depois que eu fui mãe, que o tempo com a minha família vale mais que o trabalho. Então, os valores também vão mudando ao longo do tempo. Isso só é possível com muito autoconhecimento, autoexame e bater a bunda no chão, no fundo do poço do sofrimento, para voltar entendendo alguma coisa. Não é? É verdade. Inclusive, a Elaine falou como que a gente pode... Isso é o que acontece comigo, tá? Porque como que a gente pode mudar ou aplicar algo, mudar a mentalidade ou transformar prazerosamente? Para mim, não foi nem um pouco prazeroso. Eu que pergunto agora. Porque foi muito difícil. É muito doloroso. Eu deixar de comprar o meu lanchinho de final de semana para fazer o meu caixa. É assim, foi muito difícil eu abrir mão de alguns prazeres, alguns desejos, alguns luxos O seu lazer. o meu lazer, para que eu realmente pudesse, né, ter Mas calma, esse dinheiro é meu e eu não posso gastar? Né? Então, a conta não fechava para mim. Tá na minha conta. Tá na minha conta. Porque eu estava muito obcecada no aqui e agora. Né? E aí, o que você fez a diferença? O que foi? Por que você saiu? Porque, primeiro que os meus pais me incentivaram a não tomar as decisões que eles tomaram anteriormente. Ou seja, referência. Referência. Não, mas você perseguiu algo. O que você perseguiu? O que você queria? Qual que era o seu sonho do momento? Era o sonho. Era o sonho, né? Era o sonho. Por quê? Eu sempre tive em mente de que eu queria que o dinheiro me servisse, não que eu servisse o dinheiro. Então, aquela loucura de suar sangue, eu já trabalhei em 4 lugares ao mesmo tempo. Né? Eu falei, não é essa vida que eu quero. Eu nunca sonhei isso para mim. Eu quero ter tempo. Eu quero ter tempo para tomar decisões, para refletir, para, sabe? Eu não quero ficar entre 4 paredes e trabalhar. Então, isso sempre me motivava aí. O que eu fiz? Comprei livro. Eu odiava ler livros sobre finanças. Eu gostava de ler sobre psicologia. Claro. E aí, eu comecei pelo Pai Rico e Pai Pobre, né? Que é o básico, para você que nunca escutou sobre a respeito, né? Eu não sei o que você acha, cara. Mas Pai Rico Não Pai vou Pobre me ajudou bastante. As polêmicas. Que bom. Polêmicas. Adoro. Que bom. Preciso. Também fui pelo Me Poupe, da Natália. Maravilhoso. Depois fui para Os Segredos de uma Mente Milionária. Legal. Né? Psicologia financeira, né? Algo que eu tenho que pôr assim na minha cabeceira. Porque toda vez eu tenho dificuldade, porque às vezes eu me vejo voltando para padrões antigos. Porque no fim o que muda é o comportamento. Como você faz então? Então, como a gente muda o hábito financeiro? Quando a gente muda o comportamento. E o comportamento, quando a gente está cansado, a gente volta de onde a gente partiu.
É difícil sustentar a mudança. Exatamente. E é muito louco, Cá, porque tem muita gente que rala e tem sempre um furo. Ele fala, eu trabalho tanto, mas nunca sobra dinheiro. Por quê? Porque ele não sabe manter a riqueza. Né? E eu falei, não, que foi o que aconteceu com meus pais. Eu falei, não, esse erro eu não vou cometer. Agora, diferentemente... Agora eu quero outros. Agora eu vou cometer outros erros, mas esse não. E eu tentei aprender com os erros dos meus pais, mas com muito autoconhecimento, leitura, que foi o que você colocou, e eu não sabia o que eu queria. Eu precisava escrever, eu precisava chegar nessa resposta. Tá, o que você quer? Tá, você vai ter o dinheiro, e aí? O que vai acontecer? Então, isso ficou muito claro para mim, mas eu precisei estudar muito a respeito. Então, você vê, você foi atrás dos seus valores, você foi atrás... Eu também neguei uma situação familiar, porque eu também não queria passar por aquilo. De chegar em casa e ter que comer o que tinha que comer, porque era aquilo e acabou. Era duro para mim, porque eu vivi uma outra realidade por muito tempo. Então, eu não queria viver aquilo mais. Aquela escassez. Né? Então, é uma quebra de padrão, sim. É o valor, então conhecer o que é valor, os inegociáveis, saber dos seus sonhos. Então, eu sempre tive um sonho de estudar fora. Eu sempre tive um sonho de ser uma executiva com carreira internacional. Isso ia me exigir. E eu fui realizando todos esses sonhos ao longo da jornada. E a realização desses sonhos ia me dando mais gás para realizar os próximos. Então, e a minha geração é uma geração do burnout. A minha geração trabalhou para viver. Desculpa, viveu para trabalhar. A minha geração viveu para trabalhar. É quase um vício. Vou contar uma história que eu falei para você que eu ia contar. Aconteceu há 2 dias. Eu estava com o Lucas no carro e ele estava passando por uma situação de estresse. E eu falei, filho, quando você era bebê, você me ensinou a soprar florzinha para passar o nervoso. Você lembra? Ele, eu lembro. Eu falei, você já viu que as suas irmãs também sopram a florzinha? Eu já vi. Vamos, então, respirar para acalmar? Vamos. Eu falei, eu já usei bastante essa técnica da flor depois que você me ensinou. Ele falou assim, eu sei, por causa do seu trabalho, né? Eu paralisei. Eu falei, Ele é. É porque o seu trabalho te deu uma doença, que é a doença que você não pode chegar atrasada. Foi isso. O meu filho, de 6 anos, me chamou de estressada e ansiosa por conta do trabalho. E isso já criou uma percepção nele. E a percepção dele é real. Porque é a percepção dele. Porque eu, na sobrecarga, quando eu trabalho com agenda, eu sempre estou no tempo, né? Então, vamos, gente, a gente está atrasado. Vamos, gente, a mamãe não gosta de se atrasar. Vamos, gente. Manter o horário é importante. Eu repito isso tantas vezes a ponto do meu filho falar que isso é uma doença. Então, essa é a medida do que é o valor na nossa vida. E essa é a medida que, às vezes, a gente passa do ponto em transparecer. Porque o meu filho, ele não está entendendo que o trabalho é fonte de renovação e alegria para mim. Ele está entendendo que é fonte de estresse. E isso vai formar ele de alguma forma. E não adianta mais. E é óbvio, eu não me sinto culpada por isso, mas eu me sinto responsável em trazer agora outros tipos de valores para ele. Sim. A culpa não deixa a pessoa sair daquilo, né? Ela só sente. Responsabilidade traz isso. O que eu posso fazer agora? Então, isso. Né? Muito bom. Então, seguindo. Descobri meus valores, descobri os meus sonhos, vou atrás de conhecimento técnico, como você falou. Então, vou ler, vou assistir, vai me seguir no Instagram, vai buscar informações de finanças, vai saber que você pode. E aí sim vem o planejamento, em quanto tempo eu quero fazer isso? Porque esse em quanto tempo eu quero fazer isso é o que faz você abrir mão no presente, de algo que você quer no futuro. Tá bom, se for em 2 anos... Então, gente, é uma conta simples. Quero viajar para a Europa no ano que vem. Quanto custa? R$48 mil. Quando você quer ir? Daqui 1 ano. Você tem que guardar R$4.000. Nossa, tudo isso? É a conta. 4 vezes 12. Então, entendeu? Então, ou a gente muda... ou a gente muda isso, ou a gente muda o sonho, ou a gente estende o prazo. Então, em vez de você viajar para a Europa, dá para você viajar para a Bahia? Mas aí você quer... Não, eu quero viajar para a Europa. Então, em vez de ser 1, pode ser 2? Pode, ok. Aí você vai. E aí tem os investimentos certos para você fazer esse sonho se realizar. Para você não perder poder de compra,
para você fazer um bom contrato com a instituição financeira que você está fazendo. E aí vai muito além de poupança ou ações. E aí o conhecimento técnico te ajuda nisso. Uma mentora ajuda nisso, ou um mentor. Né? Porque isso, o mentor financeiro, um consultor financeiro, ele faz com que você tenha um atalho de conhecimento. Te dá a mão e fala, vem cá, por aqui a gente vai mais rápido. Então, hoje, o meu trabalho, a grande maioria das pessoas que chegam até a mim, elas não chegam por problemas financeiros, elas chegam por preocupações financeiras. E a principal preocupação é, eu quero em algum momento parar de trabalhar o tanto que eu trabalho. Eu quero em algum momento realizar esse plano. Eu quero em algum momento. E aí, a gente vai pelo caminho dos investimentos. Então, você fala também sobre as metas de curto, médio e longo prazo. Traz foco para a pessoa, traz uma direção. Pedir ajuda, então, Foco me e ajuda prazer, a chegar né? mais ainda, né? Foco e prazer, né? Sim, Porque o que é realizar? Ai, me sinto realizada. Quando você se sente realizada? Quando você realiza, né? É quando você faz. Então, se manter com o sonho atualizado, o sonho seu, tá? Sonho egoísta. Quando eu falo de sonho, é o seu. Não é o sonho do Instagram. Não é o sonho do seu filho. É o seu. Nem da sua amiga. É o seu. Quanta gente esqueceu de pôr o sonho na mesa em 2024? Quanta gente está no piloto automático, trabalhando, estudando, cuidando da casa, cuidando do filho, cuidando de si, mas esqueceu de cuidar dos seus sonhos. Então, o sonho é, sim, o que tem que direcionar os investimentos e é, sim, o seu combustível. Você diria que as pessoas focam na meta? Por exemplo, a viagem. Ok, uma viagem dos sonhos. Mas eu ainda olharia isso... Tá, você viajou, e agora? Sabe? Nesse curto, médio e longo prazo. Quando você fala de sonho, eu vejo um pouco além, sabe? Ok, é bom viajar, mas e depois da viagem? Entende? Eu acho que vai muito também desse olhar do Ikigai que você trouxe. Da vida significativa, agradável. É a vida plena, né? A plena, sim. Acho que quando a gente está falando assim, de investimentos no geral, o que a gente tem? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, a gente tem que ter 6 meses de reserva de emergência. 6 meses, se acontecer qualquer coisa com você, esses 6 meses tem que te suprir. Aí, a gente tem que ter uma reserva de aposentadoria, certo? Porque depois dos 60 anos, a gente vai usar essa reserva. Entre essa reserva de emergência e essa reserva de aposentadoria, tem um negócio no meio chamado vida. E aí sim, né? Aí sim, a gente foca no sonho. E aí os sonhos competem entre si. Então, é assim, eu quero viajar. Tá, mas eu quero comprar casa também? Mas eu quero trocar meu sofá? Mas o meu filho quer ir para a escola? Eu quero pôr meu filho numa escola particular? Essa semana eu tive uma conversa muito significativa com uma cliente que está saindo de uma situação de endividamento e ela me trouxe a matrícula da filha na escola particular e me disse, eu parei para pensar que eu ter uma filha na escola particular não significa que eu sou uma melhor mãe para ela. Eu estou sendo uma pior mãe, porque essa matrícula que eu estou para fazer vai deixar a nossa vida financeira tão apertada que eu vou ficar tão estressada que eu não vou mais ser uma boa mãe. A minha filha vai para a escola pública. Uau. 3 meses de processo. Muito bom, Não né? sou eu que vou falar para a Nossa, pessoa. é muito difícil, Sim. né? Acho que ter esse insight, assim, que... Eu acho que faz parte do processo, né? Sim, Terapia, sim. mas é terapêutica. Nossa, demais. Por isso você tem também, assim, todo esse viés psicológico mesmo, porque é um processo, né? Porque a gente fala de comportamento, Sim, não é conta de mais e menos, né? Não é. É da pessoa e cada uma vai ter uma história. Se a gente perguntar 1000 sonhos, 1000 respostas diferentes. Sobre os hábitos, né? Sim. Muito bom. Eu acho que é importante as pessoas pensarem, né, que pode ser difícil, mas é possível. E eu acho que elas precisam realmente visualizar hoje em dia tem tantas formas, né? O pessoal faz quadro de realizações, Sim. tem aquelas visualizações mesmo que o pessoal incentiva, porque você precisa entender como que você funciona, né? O que te motiva. Então, acho que não tem como escapar desse autoconhecimento mesmo, porque é através do nosso pensamento, do nosso caráter, as nossas mudanças que vão revelar os nossos resultados, né? Então, todas as vezes, eu já disse isso antes, mas quando eu vou seguir alguém, ou eu vou me referenciar a alguém, eu preciso ver
quais são os resultados daquela pessoa, né? E aí isso me motiva. Então, eu tenho amor pelos meus resultados e isso me ajudou, sabe? Toda vez que eu guardava alguma coisa ali, teve um dia que eu guardei um dinheiro e eu falei, amor, vamos sair para comemorar. Aí meu marido, não, você está comemorando do jeito errado, né? Então, assim, a gente pode comemorar, mas eu acho que fazendo um autoexame, fazendo, né, onde você estava, onde você chegou. E é um passo de cada vez. Eu acho que é igual quando a gente trabalha com dependentes, eu acho que o primeiro passo é você realmente reconhecer que você não pode continuar levando a vida que você está levando. Os hábitos que você tem hoje estão te levando para qual lugar, né? Para qual resultado, né? O que está fechando. Por exemplo, o meu sonho, um deles, mas um dos mais fortes, era todas as vezes que alguém precisasse de ajuda, eu ter. Então, meu pai vai precisar de uma cirurgia. Meu pai vai precisar, ou minha mãe vai precisar que eu pague um convênio médico para ela. O dinheiro, ele dá essa liberdade para a gente. Essa liberdade esse poder de escolha. Pagar, poder de escolha. Eu sempre quis poder, ao máximo, ter essa liberdade para todas as vezes que alguém precisasse de uma ajuda, fosse pessoas que eu amasse, eu pudesse ali bancar, né? Então, isso também me motivou. Eu acho que está faltando as pessoas realmente fazer esse mapa mental, fazer uma escrita aí, né? E começar o ano diferente, porque realmente, se você transforma seus hábitos, resultados você colherá disso. Sim, você trouxe um ponto muito importante, que é a gente se apaixonar pelo nosso resultado. E aí eu ia fazer um exercício. Porque, assim, a gratidão é neuroplástica. Eu sou grata. E é bom. Não vou dizer que não. Já tem pesquisas comprovando isso e vocês sabem. Mas a gratidão, ela é passiva. Você não faz nada. Você só agradece. Muito bom. Muito bom. E tem um triplex. Foi... Então, e aí... Só que tem uma coisa que não é passiva. É você listar... Em vez de você fazer a sua lista da gratidão em 2025, eu vou sugerir que você liste o que você realiza de 5 a 10 minutos por dia. O que você fez naquele dia que deu certo? As suas realizações, os seus resultados. Você começa a se apaixonar. Tem pesquisa científica que está no livro que eu comentei, no livro Plano B, da Sheryl Sandberg. Tem essa pesquisa lá, que fala que as pessoas que listam os seus feitos em 3 semanas conseguem ter uma melhoria no estado emocional e na saúde física também. E isso faz a gente acreditar que a gente pode. Todos os dias você fazer um exercício de eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo. E às vezes, quando a gente está numa situação muito difícil, é uma pequena celebração, é a celebração de uma pequena vitória, mas ela também é importante. Sim, muito bom. Muito bom. Uau. Nossa. Pensativa. Esse já é um hábito que você pode já incluir na sua vida. Pode. Que é um hábito saudável e que pode transformar a sua forma de lidar com outras dimensões da vida. Não olhar para a falta, mas... E também não fechar os olhos, lógico, do que precisa fazer. Mas agradecer, né? Celebrar sua pequena vitória. Sim. Pequena vitória. Eu costumo falar, inclusive falei em terapia hoje também, que a gratidão e o perdão também, inclui o perdão, é um músculo que a gente sempre tem que estar exercendo, sabe? Porque parece que se espiritualiza muito, não que não seja, também é, né, espiritual, mas parece que é algo romantizado e que você tem que sentir para então fazer, né? Sendo que a gente vai olhar que nos piores momentos, quando você consegue ser grato, é um músculo difícil de... Né? Mas é uma fagulha de esperança, Exato, né? mas é isso que vai tirar você do lugar onde está. E o músculo tem memória também, né? Então, ele usa essa memória aí. Exato. Nossa, é muito real o que a Ká falou, porque sabe o que eu faço todos os dias? Todos os dias. Eu faço uma lista de tarefas. E isso me ajuda muito a me organizar, porque a hora parece que... Mas te pressiona também. Me pressiona também, nossa. Mas, por exemplo, o que a maternidade também me ensinou é que nem tudo precisa ser para hoje. Sim. Então, calma, isso que realmente, né? Eu pus, mas é uma expectativa minha de cumprir essa lista. Sim. Eu tenho a lista para me direcionar a prioridades, a me ajudar a me organizar, principalmente quando você, né, tem dificuldade de focar, por exemplo. Muita gente tem. Ele vai buscar uma coisa na cozinha, ele passou pela sala, já esqueceu o que ele tem que pegar na cozinha, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, essa escrita, essa forma de você começar aos poucos e comemorando essas pequenas vitórias, pode já ser algo que lhe faltou no seu autoconhecimento, de se sentir capaz de ter uma riqueza, por exemplo. Porque, às vezes, eu ficava... Olha só,
a nossa mentalidade, que é uma crença, né? Às vezes eu ficava vendo as pessoas viajar para Dubai, e eu ficava pensando comigo, dentro de mim só, nossa, Deus, eu acho que isso não é para mim. Olha quanta riqueza, olha quanto glamour, olha quanto luxo, né? Por quê? Porque eu fui ensinada que quem esbanja isso vai para o inferno, é errado, é soberbo, tá ganhando dinheiro à custa dos outros, não é um dinheiro limpo. Olha só. Como E se eu você não fosse nem conseguia. digna de desejar. Digna, merecimento. O meu nível de merecimento era muito pouco. Então, eu chegava só até um teto. Eu ganhava 5, mas eu podia ganhar 12. Eu ficava só no 5. Gente, eu quero ir para Dubai. É, eu também. Hoje, nossa, meu Deus do céu. Já está aí no meu longo prazo. É isso. Tá no quadro dos sonhos. E acho que muito bom. Então, E outra coisa que eu acho que é importante também nessa de transformar hábitos financeiros e continuando nessa questão da mentalidade, depois que você sabe que você pode, é você lembrar da impermanência da vida. Eu acho que é muito importante. Vocês acharam que eu ia vir aqui falar de números, né? Eu falei pro pessoal pegar o Fazer papel, a a caneta, Mas pra pode fazer anotar a cálculo. impermanência, é importante. Você acha que tá anotando lições de vida, é isso? lições. É porque nenhuma situação, boa ou ruim que se apresente, ela vai durar para sempre. Né? Então, se você está numa situação de dívida, de endividamento, e por isso que eu falo, em situação de endividamento e não pessoa endividada. Situação de investimento e não investidor apenas. Senão parece que a pessoa tá ali naquela... Isso. Ela vira um rótulo, né? Então, nenhuma das situações da vida são permanentes. Então, você saber dessa impermanência da vida. Né? Mas isso vai fazer a parte boa acabar? Não. Mas você sabe que na parte boa você tem que guardar dinheiro, porque pode ser que venha a parte ruim, que talvez você não consiga guardar tanto, você pode gastar. Então, pensar que quando você vive um degrau, eu não vou nem falar um degrau abaixo, quando você vive na realidade adequada e não na realidade das mídias sociais, você sabe o quanto você pode gastar. A gente está chegando numa época do ano que é empurro para o consumo, para o presente, que provavelmente vai ser trocado. Sabia que tem um índice alto de presente que é trocado? Eu troco todos. Pronto. Todo mundo já sabe. Atenção, não deem. Veja, não é? Então, pensa aí, né? Assim, precisa presentear tudo isso? Tudo bem, eu gosto de presentear. Pô, dá uma ligada. Liga, não manda WhatsApp. Liga, oi, tudo bem? Se faça presente. Nossa, hoje as pessoas estranham quando eu ligo. Que aconteceu alguma coisa? Mas você é muito jovem para ligar. Eu achei que era só da minha geração. Eu acho que é hábito mesmo também. Assim. Eu não ligo sempre, mas às vezes eu ligo. Mostra importância, não mostra? Principalmente quando eu quero conversar sério, porque no WhatsApp nunca dá certo. Não tem tom, né? Exato. Muito bom. Gente, eu tô aqui pensativa. Eu acho que a gente vai para uma pergunta mais polêmica aqui. Ai, meu Deus. Já sei. Na sua opinião, Cássia, esperando. a mulher sempre foi o estereótipo de consumidora compulsiva? Ai, ai. Eu tinha pedido para elas não fazerem essa pergunta. É verdade. Acho que tem... eu não consigo avaliar, como eu não sou da área da saúde, eu não consigo avaliar as características de compulsão que uma pessoa tem do ponto de vista de doença, né? Porque daí pode ser uma compulsão para consumo, como você disse, para algum outro vício, algum outro outros fins. Então, eliminando as pessoas que têm um problema, e tem um laboratório na USP que cuida de pessoas dependentes de consumo, né? Então, na USP em São Paulo tem esse laboratório. É muito pouco estudado ainda. Então, eliminando a questão do gênero, né? E do dinheiro. A nossa vida, nossa mulher, né? A nossa história com o dinheiro é muito recente. O que faz a história da minha avó ser mais pioneira ainda, né? É verdade. É verdade. Porque até 1962 a gente não tinha CPF. E daí, né? Bom, significa que sem CPF você não abre uma conta no banco. Ou seja, até 1962, por quê? Porque tinha uma Constituição, se eu não me engano, em 1934, tem uma Constituição que a gente não podia trabalhar. Que a gente tinha que ter permissão. Né? Então, para quê? Se você não trabalha, você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro, não abre a conta no banco. Se você não abre a conta no banco, você não tem dinheiro. Você está à mercê das resoluções de outra pessoa. Está na dependência. Primeiro do pai e depois para o marido. E isso vem se constituindo ao longo do tempo. Por exemplo,
cartão de crédito no Brasil foi lançado em 68. Mulher pode ter só em 77. Vocês já pararam para pensar a etimologia? Na palavra, de onde vem a palavra patrimônio? E matrimônio? Então, o que acontece? O espaço do trabalho, do dinheiro, do sucesso material, ele sempre foi do patrimônio. Então, é do pai, é do homem. Para a mulher, sobra o quê? O sucesso também, mas no matrimônio. Tudo que é doméstico, do lar, do casamento, do cuidado e das relações. Uau! Então, isso foi sendo construído ao longo do tempo. E isso foi, sim, deixando a gente um pouco mais afastada desse mundo do dinheiro. E isso foi trazendo, sim, preconceitos que vão se alimentando por essas realidades. E vem trazendo também, às vezes, até uma síndrome da impostora. Quando eu falo que as mulheres precisam ter autoestima financeira, só que antes de ter uma autoestima financeira, ela tem que ter uma autoestima. Esse exercício de fazer as pequenas vitórias é para ela ter autoestima suficiente que ela pode. Né? E com o passar do tempo, a gente foi se apropriando dessas coisas, né? Tanto do mundo do trabalho, quanto do mundo do dinheiro, quanto do mundo dos investimentos. É a minha missão de vida. Né? Minha missão de vida é fazer mais mulher rica no mundo. Para mim, quanto mais mulher rica no mundo, melhor. Muito bom. Mas é principalmente que a gente se aproprie do que é nosso mesmo. E não é tirando de ninguém. Isso que é importante. É só não delegando para o outro algo que é nosso. Tem pesquisas que demonstram, sim, que quando uma mulher tem um dinheiro para investir, ela pergunta para um homem. Sem nenhuma categorização, sem nenhum motivo aparente, mas só porque ela acha que ele sabe mais de dinheiro que ela. Sim. Então, estudar ajuda, conversar de dinheiro ajuda, ganhar dinheiro ajuda. Por que a gente é tão bom em ganhar dinheiro? Hoje já passou o número de mulheres que são chefes de família, no sentido de provedora, do que os homens, dependendo da classe social. Então, se a gente sabe trabalhar tanto, se a gente cuida tanto, por que a gente acha que a gente não sabe cuidar do dinheiro? Sinceramente, gente, eu fiz 4 pulmões e 2 cérebros de uma vez. Você acha que eu não vou saber lidar com investimento? Sério. É importante lembrar disso. Mas é isso, essa é uma construção e que a gente foi acreditando. E aí, teve até um tempo, isso foi mudado no Google, quando você jogava no Google homem e dinheiro, aparecia um homem com um relojão dentro de um carro e uma mulher com dinheiro era uma mulher louca no shopping cheia de sacola. E quanto que a gente, às vezes, não acreditou nisso, e quanto que a gente não entra nesse estereótipo. Né? Então, assim, para mim tenha conhecimento, dê significado para o seu dinheiro, e se quiser ser a louca do shopping, seja com o seu dinheiro. Sim. Tá tudo certo. Muito Mas se bom. aproprie disso. Muito bom. Foi uma aula. Uma aula. Uma aula de história. Eu acho que o quanto que você deixa muito claro que eu acho que esse é o seu propósito, né? De protagonizar a mulher mesmo. Né? Sem tirar o espaço de ninguém. Sim. Isso que eu quero deixar muito claro, sabe? Não é porque que eu vou ganhar dinheiro e largar minha família. Ou vou saber investir e não ser uma boa mãe. Não! Eu vou fazer tudo, porque eu faço, porque a gente faz. Né? O planejamento é feminino. E é atávico, vem da gente. O planejamento é feminino. Se não fosse, a galera ia caçar, lembra? Chegava com a caça. Eles já correram, já fizeram força, já mataram. Vão dormir, já lá, né, gente? Se não era a mulher lá atrás, cortar, porcionar, ver o que ia fazer com cada parte, o que era o couro para vestir, o que era a banha para cozinhar, o que era a carne que podia, o que precisava ser feito primeiro. Racionar. Fracionar, preparar. Então, o planejamento é feminino e a gente tem que se apropriar desse espaço que é nosso. Muito bom. Muito bom. A mulher edifica a casa, né? Sim. Bom, a gente está quase encerrando, mas eu queria que você falasse aqui também uma história que você ouviu de alguma cliente sua. Você já trouxe uma, né? Mas uma história inspiradora que mexeu com você. Esse ano, para mim, foi um ano bem difícil,
Porque eu acho que quando a gente... No trabalho, quero dizer. Porque quando a gente trabalha com gente, a gente também, né, tem um cérebro, mas também tem um coração, né? E a gente se cura a partir dessas histórias. Esse ano, para mim, foi um ano de muitos divórcios. Eu recebi muitas mulheres se divorciando. E é óbvio que eu fui lembrar da história da minha mãe. É lógico que sim. Quando chega aquela mulher para mim. E uma delas, que é uma pessoa próxima, ela está reatando com o marido. E ela veio fazer o planejamento financeiro para o divórcio. E eu falei com ela ontem, inclusive, no final do dia. E a história que ela me trouxe é: nós vamos reatar. E eu fiquei muito feliz, porque eu gosto do casal. Mas tem uma resolução. Eu falei: é mesmo? É. A partir de agora, quem cuida do dinheiro na casa sou eu. Porque ela foi se deixando tanto ao longo do relacionamento que ela também deixou a questão financeira. E quando ela veio fazer a consultoria há 3 meses, ela percebeu que ela não tinha consciência das coisas. Né? Assim, do poder que ela poderia ter a partir do momento que ela conhecesse e soubesse gerir. Porque ela delegou até um ponto de ficar insustentável o casamento e ser um dos motivos da separação. E agora, ontem ela me disse que eles vão reatar. E quem vai vir para cuidar do dinheiro é ela. Muito bom. Muito bom. Então, essa é uma história que eu gosto de trazer porque ela fecha com a minha história lá, né? De novo, assim, eu não culpo minha mãe, não culpo a minha avó. É só como eu, enquanto filha e neta, percebi, e como filha e neta dessas pessoas hoje, tenho esse propósito de falar para as mulheres serem independentes financeiramente. Porque num momento difícil, ter dinheiro deixa as coisas menos difíceis, não? Com certeza. Não deixa a gente parar de sofrer, mas leva para sofrer em Paris. Então, eu acho que essa é uma história, assim, de que a gente, quando a gente ocupa os lugares que a gente precisa ocupar, que são importantes para a gente consegue estar na nossa plenitude. E todo mundo se beneficia disso, inclusive essa família que está se reformulando. Muito bom. Lindo. Com isso, você quer deixar um recado para alguém, para as pessoas que você... Não esqueça do que é importante para você, quais são seus valores inegociáveis e lembra do sonho de quando você era criança, que você ainda não realizou, coloca na planilha. E bora realizar ele em 2025. Aliás, começa já. Muito bom. Obrigada. Falei muito. Obrigada, não. Relaxa, eu ficaria mais. Meu Deus do céu. Foi Aprendi muito bom, Cássia, muito bom mesmo. Obrigada por compartilhar a história de vocês, por me dar esse espaço. Sim. Muito bom. Eu tô olhando pra Elaine, tá muito engraçado essa cara. Foca nela. Olha ela. Ela já vai chegar em casa hoje, você não está entendendo. Ela já vai transformar algum hábito. Eu tenho muito Tomar uma decisão. Bocas, né? Não, é que eu tava falando e você tava pensando assim. Sempre. Sim. Essa sou eu, Cássia. Tava refletindo. Eu amei. Quem não é acostumado fica... Nossa, Eu tá falei, viajando. gente, será que... Não. Eu pensei, será que eu tô falando alguma coisa? Não, é que eu penso junto, enfim. Mas obrigada pela fique oportunidade, gente. Muito A gente obrigada, é adora um ter você prazer. aqui, Cássia. Obrigada Sim. pelo conhecimento, por ajudar a gente a despertar consciências, né? E realmente apresentar uma nova realidade, né? Eu acho que a gente quer que dê certo, então vamos fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para dar certo. Né? E hoje você colocou aí um ponto de esperança, trouxe um foco de luz para algumas coisas que de repente precisam ser ali reformuladas na nossa vida. Eu espero que realmente você leve isso para a sua vida e transforme seus hábitos financeiros para que você possa transformar a sua vida e assim o seu futuro e os seus resultados. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Cássia. Obrigada. Obrigada você que ficou até aqui. É isso, compartilha esse episódio. Obrigada mais uma vez você acompanhar a gente e até mais.